A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero trazer aqui um tema bem sensível, mas um tema extremamente relevante para mim e para a sua vida. Cristão e maçonaria. Uma pessoa que se diz cristão pode se envolver com maçonaria? O que a palavra de Deus diz acerca disso? 1 de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que eu quero trazer essa palavra para a nossa reflexão aqui hoje? Uma palavra importante, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas fica conosco porque é de extrema importância esse nosso conhecimento, essa palavra de Deus para as nossas vidas. Essa semana, esses dias nós vimos aqui, eu até compartilhei nas minhas redes sociais, um post do reverendo Jonatas Bragato, ele é da igreja presbiteriana ali na Inglaterra, e ele compartilhou uma informação, um dado muito triste. Uma igreja, a igreja a qual ele fez parte, a igreja a qual ele serviu com muito amor, com muita dedicação ao Senhor, essa igreja foi vendida após irmãos do concílio ali, que são maçons, eles depuseram o seu pastor, pegaram o templo e venderam o templo para uma comunidade de bruxos, de rituais satânicos, de rituais obscuros, ocultos, pessoas adeptas ao ocultismo. Olha que perigo é você ter maçons no meio da igreja. Uma coisa que nós vemos aqui, que já começa errado, irmãos presbíteros, irmãos, pessoas que estão no meio da igreja, não só no meio da igreja, mas na liderança da igreja, que estão alinhadas com a maçonaria. Irmãos, a maçonaria não é só o câncer para a sociedade, mas é um câncer para a comunidade cristã. Nós não podemos nem mesmo aceitar dentro da liderança da igreja. Tudo bem que na nave da igreja as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas são aceitas, mas na liderança da igreja não pode haver maçons. Por quê? Por causa disso, porque a maçonaria comunga divisões totalmente contrárias à palavra de Deus. A prioridade, os valores maçons são direcionados para a maçonaria, não para os valores que a palavra de Deus, valores altruístas, ao qual o nosso próximo vem em primeiro lugar. O ritual de iniciação maçom já é por si só um grande alerta, um grande sinal de alerta para aqueles que se dizem cristãos e estão caminhando, trilhando esse caminho tenebroso. Eu digo isso com propriedade, porque eu um dia já estive nesse caminho tenebroso e sei muito bem como é. Graças ao bom Jesus eu fui liberto, conheci a verdade e a verdade me libertou. É assim como está escrito em João capítulo 8, 32. E não somente isso, né? Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36 desse mesmo capítulo. Então, irmãos, quando nós entendemos a obra salvífica, o sacrifício de Cristo nas nossas vidas, nós entendemos que nós não precisamos da maçonaria para nos dar bem na vida. Nós não necessitamos. Obviamente que em algum momento ou outro na sua vida vai acontecer de você ter algum tipo de relacionamento social e nós precisamos relacionar socialmente com todos. Agora precisamos entender os princípios aos quais as nossas vidas estão pautadas. Se nós dizemos que os princípios que pautam a nossa vida é a palavra de Deus, a maçonaria não é um caminho para o cristão, não é uma alternativa para o cristão. O neófito, como é chamado na maçonaria, quando ele entra ali, um dos simbolismos dos rituais que é apresentado na sua iniciação é o simbolismo do novo nascimento, onde a maçonaria vai propor para ele uma nova vida. Olha só, totalmente contrário ao que a Bíblia diz. João capítulo 3 diz que é necessário nascer de novo. Nascer de quê? Da água e do Espírito, da palavra de Deus, do Espírito do Senhor. Ah, mas essa maçonaria faz coisas boas, irmãos. Todo mundo tem que fazer coisas boas. Aliás, a característica do salvo é a bondade. Lembra do fruto do Espírito? Um deles é a bondade. Se nós olharmos por esse panorama, eu estive na Tailândia, lá eu nunca fui tão bem tratado em toda a minha vida. Por quê? Porque é um país de valores budistas, e uma das coisas que o budismo ensina é a bondade, é a hospitalidade, é você tratar bem o próximo. Agora, isso não é pré-requisito para a salvação. Aliás, a Bíblia não diz que eu devo fazer boas obras para ser salvo. Ela diz que nós somos salvos, zelosos de boas obras, ou seja, fazer boas obras, ser bom,
com as pessoas, tratar bem as pessoas, ajudar o próximo, essa é uma característica consequente à salvação. Eu não faço isso para ser salvo, eu faço isso porque sou salvo. Então, não adianta vir com esse argumento dizendo que, são bons. Sim, são bons, tantas outras pessoas são boas, mas como diz o velho ditado, de boas pessoas boas, de boa vontade, o inferno está cheio. Então as pessoas não serão lançadas no inferno porque elas deixam de fazer coisas boas. Elas serão lançadas no inferno porque rejeitaram a Cristo. E a pessoa que se diz cristão e faz alianças, né, entrega a sua vida à maçonaria, se dedica a ser maçom, essa pessoa está colocando em xeque a sua salvação, está comprometendo a sua salvação. Se essa pessoa até o fim da sua vida não se arrepender desse caminho, sinto muito, mas o destino para você, meu irmão e minha irmã, é o inferno. Não existe outro caminho. Essa é a realidade, porque é o que está dizendo a palavra do Senhor aqui. Se andamos na luz, porque Ele é luz, não há mais treva em nós. Deus é luz. Se dissemos que mantemos comunhão com Ele, mas andamos com quem está nas trevas, e quem anda na maçonaria anda em trevas. Por quê? Porque suas decisões são decisões obscuras. Aliás, um dos princípios da maçonaria é justamente não revelar as coisas que acontecem lá. E o evangelho é totalmente o contrário. A Bíblia fala que tudo aquilo que Cristo fez por nós devemos ser testemunhas dele, devemos contar para todo mundo tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Vê como os valores são invertidos? As coisas, né, lá na maçonaria tem, por exemplo, o olho de Horus, o olho que tudo vê, né? Lá, esse Deus é que vê tudo. A palavra de Deus diz que nós não temos nada a esconder. Aliás, vamos ter que apresentar as nossas vidas diante daquele às quais todas as coisas estão nuas e patentes. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Aliás, quando a gente vê ao Apocalipse, nós vamos ver o Senhor ordenando a João escrever: olha, eu sei que vocês não toleram aqueles que se assentam no trono de Satanás. Ou seja, tolerar maçonaria é tolerar aqueles que se assentam no trono de Satanás. Ou seja, é pecado. É abominação ao Senhor. Portanto, a minha palavra nesse sentido, aqui já abomino tudo aquilo que aconteceu com o pastor, com o reverendo Jonathan Bragato, com toda a igreja que está ali na Inglaterra, que infelizmente agora teve esse templo, um templo que por séculos, por centenas de anos, serviu ao Senhor, serviu de lugar de consagração, de pregação do Evangelho, agora serve como templo de Satanás. O meu repúdio a esses falsos irmãos, a esses lobos vestidos de ovelha, a esses servos de Satanás, a esses endemoniados que precisam ter um encontro com o Senhor Jesus e serem libertos, porque maçom e cristianismo não combinam, é incompatível. E você, meu querido pastor, você que tem medo de deliberar acerca de pessoas que têm cargo de liderança na sua igreja e são maçons, quero dar uma palavra de despertamento para você. Se você não resolver com eles aqui na terra, você vai resolver com o Senhor lá no grande trono branco, no juízo final, quando você for condenado e lançado no inferno também junto com eles, porque nós não podemos ter medo. A Bíblia fala que os medrosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que nós devemos ter coragem de pregar o evangelho, coragem de ser sal do mundo e luz da terra. O Senhor nos chamou para ser luz, o Senhor nos chamou para andarmos na luz como Ele está na luz e juntos termos comunhão uns com os outros. Não tenha medo. Mas se eu fizer isso, eu vou perder dízimo na minha igreja. Que perca, meu irmão, porque quem sustenta a igreja que você pastoreia não são os irmãos que estão nela, é o Senhor que, através da liberalidade dos irmãos, faz a igreja crescer. Se esses irmãos querem ir embora, amém, vai com Jesus, Deus abençoe, vão embora. O lugar de vocês não é junto com quem quer ser fiel a Deus. Se quer ficar, se converta. Se quer ficar, caminhem com o Senhor. Se querem ficar, se adequem à palavra do Senhor e abandonem as atitudes do diabo. Deixem de ser servos de demônios, porque a palavra de Deus fala que muitos juntaram para si mestres que ensinaram doutrinas de demônios. Então a pessoa que acredita que dá para ser cristão e maçom é uma pessoa que foi enfadada, foi engodada, foi engolida por essa doutrina de demônio, porque não dá. Sinto muito, mas não dá. Ou é maçom ou é cristão. Os dois não dá. Ou é luz ou é trevas. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia da sua vida. Você
conhece alguém que está nessa situação e precisa ser liberto? Você conhece um pastor que ainda está com medo de declarar, vou usar aqui uma palavra forte, de expulsar do rol de liderança? Não estou falando de expulsar da igreja, irmãos, porque ninguém tem poder para expulsar ninguém da igreja, mas do rol de liderança, sim. Se esse pastor está com medo, leve essa palavra de encorajamento para ele. O Senhor Jesus é o Senhor da vida dele. Ele não precisa... Eu já tive situações aqui comigo que essas pessoas foram embora, mas o Senhor enviou outras para sustentar a sua igreja, porque quem cuida da obra é o Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então leve essa palavra de encorajamento para o seu pastor. Comente aqui nesse vídeo uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe com a sua igreja, compartilhe com seus irmãos. Faça chegar essa palavra, irmãos. Ah, mas pode ter retaliação, irmãos. Se o Senhor Jesus fosse se preocupar com retaliação por causa das suas pregações, ele não teria nem vindo aqui nessa terra, porque ele deixou, aliás, uma promessa que é uma das primeiras promessas do cristianismo. No mundo tereis aflições. Se eu tiver que me preocupar com as retaliações, com as pessoas que vão virar as costas para mim, por causa disso, irmãos, eu não teria nem a ousadia de me dizer servo do Senhor. Agora, se queremos ser testemunhas do Senhor, nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos nos posicionar. É hora de você se posicionar, é hora de você ter uma escolha, é hora de você decidir de que lado você vai entrar, de que lado você vai andar. Assim como Elias fez uma pergunta para Israel: de que lado vocês vão estar? Se Baal é o Senhor, adore a ele. Agora, se o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, adore a ele. Parem de cochear entre dois pensamentos. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 20 em diante. Então é hora de nós pararmos de cochear entre dois pensamentos. Tome uma decisão na sua vida. Decida. O que você quer ser da sua vida? Quer ser cristão ou quer ser maçom? Porque os dois não vai dar certo. Deus te abençoe em nome de Jesus.